Análise dimensional, segunda aula. Nesta aula eu vou resolver alguns problemas específicos da área farmacêutica por análise dimensional. A vantagem do método é simplificar a resolução de problemas mais complexos que envolvem várias conversões de unidades. Vamos ver alguns exemplos. Vamos determinar a massa de destrose necessária para preparar 4.000 ml de solução a 5% peso-volume. Bem, é comum encontrarmos a expressão peso-volume em vez de massa-volume, que é o correto. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender o significado da expressão 5% peso-volume. 5% significa 5 por 100. Que neste exercício corresponde a 5 gramas em 100 mililitros. 5 gramas de destrose dissolvida em 100 mililitros de solução. Vamos agora começar a resolver o exercício. Vamos escrever o volume da solução que queremos preparar. 4.000 mililitros. Estamos aqui com uma unidade de volume e queremos determinar massa. Então precisamos cancelar o volume, mililitro. E para isso vamos escrever um fator unitário adequado para cortar essa unidade. Veja, no denominador eu vou escrever o mililitro e no numerador eu vou escrever a unidade grama. Primeiro, porque queremos uma unidade de massa. Segundo, porque conhecemos a equivalência entre o grama e o mililitro, ela está bem aqui. 5 gramas devem equivaler neste exercício a 100 mililitros. Com isto, a unidade mililitro foi cortada e 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, sobrando 40 vezes 5, o que dá 200. Na unidade que não foi cortada, grama. Segundo exemplo, vamos determinar a quantas onças fluidas ou onças líquidas, cujo símbolo é FLOZ, corresponde o volume de 2,5 litros. Este é um exemplo simples de conversão entre unidades, então vamos escrever o dado que temos. 2,5 litros. E querendo cortar o litro, vamos usar um fator unitário adequado para isso. Veja, se pretendemos cortar o litro, devemos escrevê-lo no denominador. E podemos escrever no numerador a unidade mililitro. Ela é mais adequada porque ela está no enunciado e eu conheço a equivalência. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Com isso, cortamos a unidade litro e agora vamos cortar o ml. Para isso, eu escrevo outro fator unitário com ele no denominador. Eu posso colocar a unidade de interesse, o FLOZ, no numerador, porque a conversão entre eles foi dada. 1 FLOZ equivale a 29,57 mililitros. Com isso, a unidade ml foi cortada e o que sobra? 2,5 vezes 10 a 3, 2.500, dividido por 29,57 na unidade FLOZ. O resultado desta conta dá 84,5 na unidade FLOZ. Terceiro exemplo. Determinada prescrição requer 1 litro de infusão intravenosa de destrose no período de 8 horas. Determinar quantas gotas deverão ser liberadas por minuto para o paciente, utilizando uma administração intravenosa de 10 gotas por mililitro. Bem, vamos começar escrevendo o dado que temos, que a medicação deve corresponder a 1 litro
de infusão no período de 8 horas, 1 litro em 8 horas. Vamos trabalhar em princípio a unidade litro que precisamos cortar. Para isso, eu escrevo um fator unitário com o litro no denominador e eu posso colocar o mililitro no numerador. 1 litro corresponde a 1000 mililitros e o litro foi cortado. Agora eu preciso cortar o mililitro, então eu escrevo outro fator unitário colocando o mililitro no denominador. Eu posso colocar a unidade gotas no numerador, porque eu conheço a equivalência. Veja, no enunciado, 10 gotas equivalem a 1 mililitro. E assim o mililitro foi cortado. Bom, agora vamos trabalhar com a unidade hora que havia sido deixada de lado momentaneamente. Para cortar a unidade hora, eu vou escrever outro fator unitário com ela no numerador. E o minuto mais adequado, porque ele está no enunciado do problema, eu vou escrever no denominador. 1 hora corresponde a 60 minutos e com isso a hora foi cortada. Veja que eu posso parar de inserir fatores unitários, porque eu já cheguei na unidade pretendida de acordo com a pergunta feita. A pergunta era quantas gotas por minuto, e eu já cheguei em gotas por minuto. Assim, o problema terminou e agora eu só preciso fazer as contas e agregar a unidade que sobrou ao resultado. 10 a 3 vezes 10, 10 à quarta, dividido por 8 vezes 60. Na unidade, gotas por minuto. O resultado desta conta dá 20,8, que eu vou arredondar para 21. 21 gotas por minuto. Quarto exemplo. A dose usual inicial da droga anticâncer clorambucil é normalmente de 150 microgramas por quilograma de massa corporal, uma vez ao dia. Vamos determinar quantos miligramas devem ser administrados a um paciente de 154 libras. Libra, unidade de massa. Vamos escrever o dado que temos, 154 libras. Eu quero transformar libras para, por exemplo, quilogramas. Então, eu escrevo o fator unitário adequado, libra no denominador e o quilograma no numerador. Veja que eu conheço a equivalência. 1 quilograma equivale a 2,2 libras. Com isso, eu cortei a unidade libra. E para cortar a unidade quilograma, eu vou escrever outro fator unitário com essa unidade no denominador e o micrograma no numerador, porque a equivalência me foi fornecida. Veja que 150 microgramas equivalem a 1 quilograma. Unidade quilograma foi cortada. O próximo passo é cortar o prefixo do Sistema Internacional micro. Então, eu posso escrever outro fator unitário com o prefixo micro no denominador. E o que ele vale, ou seja, 10 a menos 6 no numerador. Micro foi cortado. Bem, finalmente, eu preciso acoplar o prefixo mili ao resultado, a unidade grama. Então, eu vou escrever um outro fator unitário com o prefixo mili e o seu valor, 10 a menos 3, no denominador. Bem, devemos parar porque chegamos à unidade pretendida, que é o miligrama. Temos, então, 154
vezes 150 vezes 10 a menos 6 dividido por 2,2 vezes 10 a menos 3, na unidade miligramas. O resultado desta conta dá 10,5 e a unidade miligramas. Quinto exemplo. Determinado antibiótico deve conter 5 gramas de penicilina em 200 mililitros de solução. Vamos determinar a massa de penicilina em miligramas contida em uma colher de chá desse antibiótico. Vamos começar escrevendo o dado uma colher. Queremos cortar esta unidade, então escrevemos o fator unitário com colher no denominador e o mililitro no numerador. Veja que uma colher de chá equivale a 5 mililitros e com isto a unidade colher foi cortada. Vamos agora cortar a unidade mililitro usando mais um fator unitário. Escrevemos o mililitro no denominador e o grama no numerador, porque em 200 mililitros de solução deverá haver 5 gramas de penicilina, 5 gramas em 200 mililitros. Pronto, o mililitro foi cortado. Agora vamos cortar o grama usando outro fator unitário que equipara o grama ao miligrama. 1 grama equivale a 1000 miligramas e cortamos o grama. Temos então 5 vezes 5 vezes 10 a 3, ou seja, 25 vezes 10 a 3, 25.000, dividido por 200, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, na unidade que sobrou, miligrama, o que resulta em 125 miligramas.